Oi, gente. Bom, eu não sei nem como começar. Eu tô meio assustada. Vocês podem falar que eu sou louca, que eu sou maluca, não sei. Eu queria compartilhar com vocês um sonho que eu tive. Eu não sei se eu vou passar ele 100% daquilo que eu sonhei, porque eu posso esquecer um detalhe, mas o resultado, sei lá, a ideia é essa. Acabei de acordar, passei a noite acordada, tentando tentando não, porque eu consegui terminar um artesanato que eu tava fazendo. E aí, eu dormi agora de manhã, depois à tarde. E aí, eu dormi, eu sonhei que, bom, eu vou pra parte principal. Eu tava com a minha amiga, minha antiga amiga, né? A gente não se fala mais. E a gente tava andando na rua e um gás de uma mulher explode do nada assim e começa a cair os prédios em volta, como se a explosão fosse tão forte e começasse a atingir todos os prédios em volta, assim, prédio, tudo que era a construção de em volta, assim. E aí acabou pegando a gente, e porque a explosão foi perto. E a gente acabou morrendo, né? E aí depois voltou, estava acontecendo direto essa explosão. Só que a gente estava cada vez mais longe, né? Nós duas estávamos juntas, mas a gente estava longe. E aconteceu a explosão, a gente escutava de longe. E aí vinha até a gente os negócios que caem. Desculpa, gente, eu não tô nem sabendo usar as palavras direito, quanto mais agora que eu acordei assustada. Tô tentando passar o máximo de informação para vocês, porque assim, eu tô bem assustada. E as explosões, quanto mais a gente, assim, ficava longe, mas sempre alcançava a gente, independentemente de onde a gente estava. A explosão, ela alcançava a gente, porque explodia no lugar, a gente escutava, e as coisas vinham, tipo, caindo como se fosse um castelo de cartas até a gente, e atingia a gente. Só que tinha horas que, tipo, quanto mais longe, mais chance a gente tinha de ir sobrevivendo, digamos assim. E aquilo foi muito assustador, porque eu tentava achar meu pai, minha mãe. Eu cheguei a falar com eles, mas eram outras pessoas. Mas sempre acontecia essa explosão e a gente estava cada vez mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. E eu lembrei do versículo, né, das dores de parto, né, sobre as... E assim, cada explosão que tinha, o intervalo entre elas ia diminuindo. E aí veio o versículo sobre as dores de parto, que as dores de parto a sociedade, eu não lembro, velho. O versículo fala que a humanidade estava sofrendo dores de parto e as contrações entre, né, o intervalo entre as contrações iam diminuindo. Isso quer dizer que a volta de Jesus está muito próxima, muito, muito, muito próxima mesmo. As dores da contração estão diminuindo os intervalos. Pode me chamar de louca, de maluca, o que for. Ninguém escutava Noé também, o pessoal achava que Noé era louco, e eu tô afastado, né, gente? Não tem nem porquê eu sonhar com esse tipo de coisa. Não é algo, eu não tô indo pra igreja, não é algo que não é um conteúdo que eu consumo na internet, né? Pelo contrário, eu assisto outros tipos de conteúdo, comédia, né, essas coisas.
E eu acabei sonhando com isso. E aí acabou essa explosão, né? E eu tentava correr atrás de alguém para conversar, para confessar alguma coisa, e não tinha mais ninguém. Mas eu senti algo tão forte, como se fosse o amor de Deus tão forte, sabe? Algo, sei lá, eu não sei explicar pra vocês. Ainda tô um pouquinho abalada, sei lá. Porque o sonho foi muito estranho. Resumindo, a explosão começou a gente bem perto e a gente sentiu, a gente viu a explosão acontecer. E aí as construções ao redor foram caindo, né? E aí acabou atingindo a gente morreu. Foi bem rápido, né? Mas aí a gente ia se distanciando. Aí a explosão ia acontecendo em intervalos menores. Só que a gente está cada vez mais longe, mas a gente ainda era atingida, né? E aí tem outros detalhes também, que Jesus conversava com a gente, e ele falava assim para mim: você está com um pensamento distante, mas o seu coração é sincero. Gente, sei lá, é uma coisa assim. E depois acontecia a explosão, e a gente ficava esperando a explosão, e começava a chorar, porque eu falava: eu não aguento mais esse mundo, eu não quero ficar aqui, né? Porque quem conhece o meu transtorno sabe que eu tenho ideações, né? Mas eu não tento mais nada, tá, gente? Eu não tento mais nada, até porque eu tenho medo do que tem do outro lado, ainda mais com esses sonhos que eu não tento, né? Sonhos. Tá mais pra pesadelo, que Deus me perdoe, mas é muito assim, sei lá, carrega muita coisa, eu não sei explicar, eu já tô sumindo as palavras da minha cabeça, né? Porque, sei lá, eu tô por muito tempo com Anazepam, às vezes eu tomo ainda. E aí some as palavras da cabeça. Ainda por cima, eu acabei de acordar. E o sonho é muita coisa para lembrar. Só digo uma coisa, que a volta de Jesus está próxima, as dores de parto vai diminuindo, o intervalo entre as contrações, e que é bom a gente se voltar para Jesus o quanto antes, porque amanhã pode ser tarde demais, porque realmente a explosão parou, uma parte do sonho teve as explosões, né? E aí parou. Eu acredito que a volta de Jesus é assim. Vai acontecendo as dores de parto, aí Jesus volta, pega a igreja, depois a grande tribulação e não adianta mais correr, porque vai ser tarde demais. Então foi assim que eu interpretei meu sonho, que Deus me perdoe se eu não passei a mensagem certa. Mas eu vou editar e vou passar esse sonho para vocês, porque assim, para quem é cristão, né, e tá afastado que nem eu, para acordar para a vida, porque os tempos estão chegando ao fim. Eu que tenho essa crença, então eu fico um pouco assustada, né, porque eu realmente me afastei. Então assim, é surreal, vocês veem até que eu tô sonhando aqui, assim, pode chamar de doideira, de loucura, mas assim, velho, eu tive que compartilhar com vocês, tá? Vocês podem acreditar, vocês podem duvidar, vocês pensam o que vocês quiserem. Tanto que eu tô assim em choque até agora, eu tô bem confusa. Eu tentei encontrar minha irmã no sonho, não consegui, só encontrei meus pais, então assim, eu não tava consumindo esse tipo de conteúdo, até porque ele gera, né, gatilhos pro meu toque, esse medo do fim do mundo, essas coisas. Eu acho muito interessante, ao mesmo tempo que eu não estava consumindo esse tipo de conteúdo, né, e aconteceu que veio eu até esqueci, esse sonho. Eu sonhei sem estar com isso na cabeça.
E tem outra coisa também que eu já esqueci. Amado Pai, me ajuda. Que a volta de Jesus é como a explosão de gás. Ela é muito rápida. É como se fosse simbologia, né? Na Bíblia fala que é como um relâmpago, como um ladrão da noite. Ninguém vê, né? Simplesmente quem está no lugar lá só sobe e vai. Um fica, outro vai, né? Que nem a Bíblia fala. Eu peço que vocês, peço gentilmente que vocês leiam na Bíblia, né? Geralmente, eu acho que está em Mateus, tá? Vocês informem mais na Bíblia, porque a Bíblia é um livro de todo cristão, é um livro que guia todo cristão. Eu estava com vontade de ler será que é porque eu assisti o Clone? Mas é porque eu estava com vontade de ler o Alcorão, gente. Eu não sei como que é a cultura dos muçulmanos, mas eu tenho curiosidade de saber. Mas mesmo assim, eu fiquei bem assustada. Então a volta de Jesus vai ser como um relâmpago, mas no caso do meu sonho foi como uma explosão de gás, né? Aí ela vai acontecendo. Eu sei lá, gente. Eu só sei que eu contei o sonho. Vocês me perdoam se eu não contei direito, tá? Eu só espero que mesmo confuso vocês entendam a mensagem. Talvez vocês tenham o dom da revelação, o dom da interpretação de sonhos, né? Me perdoa se não expliquei direito, mas assim, realmente eu tô com sono, pra começar, né? Eu não dormi à noite, terminando o meu negócio. Eu fiz meio que um cesto, né? Um quadrado para colocar minhas roupas no guarda-roupa de TNT. Aí eu fiquei até às 5 acordada, né? De luz acesa. Aí às 6 pra frente eu fui tentar dormir. Aí eu acordei de manhã, tomei café. Aí eu tô acordando agora. Então assim, esse sonho foi muito confuso pra mim. Então se vocês querem, tipo, interpretar como doideira, vocês interpretam. Se vocês querem interpretar como algo sério, interpretem. Mas eu sei o que eu senti durante esse sono que eu tive. Eu senti, tipo, algo muito surreal. Eu não sei se era o amor de Deus, eu não sei se era o arrependimento das coisas que eu fiz. Sabe? É como se eu quisesse mudar o ângulo 360 graus. Né? Entre outras coisas pessoais também, que eu não vou expor aqui pra vocês. Alguns pecados meus que eu preciso me arrepender para poder mudar a rota, né? Metanoia, mudança de mente. E Deus tem chance para todos, né? Só a gente aproveitar nesses últimos tempos. É isso aí, gente. Me perdoem. Mais uma vez. Qualquer dúvida, leiam a Bíblia. Que a Bíblia é um livro que Deus vai trazer revelação para vocês. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, é o Espírito Santo que vai trazer revelação para vocês, tá bom? Você lê a Bíblia, que é a fonte de vida, mas é Ele que vai, vamos se dizer, decodificar a Bíblia para vocês e vai revelar aquilo que Ele quer que você lê, que você entenda. Tá bom? Não leia por interpretação própria, que não vai adiantar não, tá bom? Beijos.